Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo aqui no meu canal. Eu vou falar a respeito do visto K1 hoje. Como é que tá sendo para emitir o visto em meio a essa pandemia? Qual tem sido a linha do tempo, né? Quanto tempo tem demorado para eles emitirem o visto? Eles estão emitindo? Então vamos falar um pouco a respeito disso hoje. E eu gostaria muito que você se inscrevesse no meu canal, apertasse o sininho da notificação para não perder nenhum conteúdo novo, tá bom? Por favor, deixe o seu like que você ajuda muito o canal. Vamos lá falar a respeito disso? Então, gente, eu tenho tentado esse visto desde janeiro de 2020. Então, assim, com a pandemia, esse prazo ele mudou muito. Antes, a estimativa de você conseguir o visto K1 era de 6 a 8 meses. Foi o que a advogada na época falou pra gente. Eu sou noiva, nem me apresentei direito. Então vamos lá do começo? Deixa de agonia. Às vezes eu tenho essa agonia assim. Então vamos do começo. Eu sou noiva de um americano. Há 2 anos a gente tá namorando, né? A gente namora já há 2 anos. E aí ele me pediu em noivado e a gente começou a pensar no K1. Comecei a pesquisar, pesquisei muitos vídeos aqui no YouTube mesmo, porque quando a gente começa com isso, não sabe nada. Eu, por exemplo, eu não sabia nada, eu era totalmente perdida nisso aqui. Então, o que me ajudou, assim, 100% foram os vídeos que eu encontrei no YouTube. E hoje eu vim gravar esse vídeo porque mesmo com os vídeos que eu encontrei, ainda eram não suficientes para mim, eu precisava de mais informações. Então eu quero passar o máximo de informação para ajudar qualquer um que esteja hoje aonde eu estava há 2 anos atrás, beleza? Então qualquer coisa, qualquer dúvida, vocês podem também escrever aqui embaixo, tá? Nos comentários e eu vou responder assim que possível. Então, em 2019, em agosto de 2019, eu comecei a namorar com meu noivo. Quando foi no final do ano, pro mês de setembro, outubro, a gente começou a procurar a respeito do visto. Então a gente, como não tinha nenhuma experiência a respeito, eu já tinha 2 vistos. Então, eu tive 2 vistos de turista negado. Então eu fiquei com muito receio de dar entrada no K1, somente eu e meu noivo, sem um advogado. Fiquei com medo de fazer isso. Mas tem muitas meninas que fazem, gente. Tem muitas meninas que pesquisam, olham vídeos no YouTube, tem grupos no Facebook. Então tem muito conteúdo que ajuda a gente a fazer isso sozinho, sem necessidade de um advogado. Sem precisar de um advogado, tá bom? Eu procurei o advogado porque eu estava com receio de ter mais um visto negado, uma vez que eu já tinha 2 vistos de turista negado. Então a gente pagou, eu acho que foi em torno de R$ 2.500 para a advogada. Eu entreguei os materiais para ela em dezembro de 2019, mas somente em janeiro de 2020 ela deu entrada no processo. Então, em janeiro de 2020, no comecinho do ano, ela deu a entrada no processo. Eu recebi a carta do NOA 1. Essa primeira carta que a gente recebe, onde eles dizem que receberam o nosso pacote, que são todos os documentos que a gente tem que mandar, provas de relacionamento, os formulários, tudo. Eu recebi essa carta e a gente chama de NOA 1. Agora, como você está pesquisando mais a respeito, você vai ouvir muito essa palavra, NOA 1, NOA 2, RDJ. Então, assim, só para você se familiarizar agora do que se trata. Então, essa primeira carta se chama NOA 1. E essa carta, eles falam, nós recebemos o seu processo e é como se ele estivesse indo para análise. Então, a gente teria que aguardar o próximo passo. Isso foi janeiro. Quando foi no mês de maio, no dia 6 de maio, eu recebi a aprovação, uma carta da UCES dizendo que eu tinha sido aprovado, o meu processo, o meu pacote, as minhas provas de relacionamento, tudo tinha sido aprovada. Normalmente, não normalmente, mas pode acontecer de eles solicitarem mais provas de relacionamento
ou algum documento foi errado e eles pedem um novo documento, e aí isso se chama RFE. Então, se não deu nenhum RFE, você vai receber sua aprovação. Se você receber um RFE, significa que você tem que providenciar o que eles estão pedindo, ou documentos, ou fotos. Enviou isso, o próximo passo é esperar a aprovação ou a reprovação do seu pacote. Mas normalmente ele é aprovado. Eu ainda não vi ninguém ser reprovado. Mas também não vi de tudo, né, gente? Pode acontecer. Então, beleza. Esse se chama NOA 2. Essa aprovação é o seu NOA 2. Então, ele estava seguindo a linha do tempo normal do visto K1, tá? De janeiro a gente deu entrada, estava até mais rápido do que normalmente é. Em maio eu recebi o NOA 2. Só que começou a pandemia. E aí tudo fechou. O consulado no Rio de Janeiro fechou. O que acontece quando o seu pacote é aprovado? Ele sai da UCES e ele é enviado para o NVC, que é um Centro Nacional de Vistos. Então, quando ele é enviado para o NVC, dentro de alguns dias você recebe o seu RDJ. O que é o RDJ? É o número do seu processo. Quando você envia o seu processo para a UCES, você tem um número que você consegue pesquisar. Como que está o status do seu visto, do seu pedido, né, do seu pacote. Quando ele é enviado para o NVC, ele muda para RDJ. E por que RDJ? São as iniciais aqui do Rio de Janeiro, porque todo o visto K1, ele é processado no Rio de Janeiro, tá bom? Então, a sua entrevista é no Rio de Janeiro, você faz tudo lá. Por isso que a inicial se chama RDJ. Então, RDJ e vem um monte de numerozinhos depois. O meu noivo ligou pedindo esse RDJ. Normalmente eles enviam isso por e-mail, mas eles não enviaram. Então, o meu noivo ligou. Eu acredito que foi uns 15 dias depois que a gente recebeu a nossa aprovação, o NOA 2. Ele ligou lá para solicitar o número de RDJ. A gente recebeu o número do RDJ, mas o nosso processo ficou parado lá durante muito tempo. Porque, o que acontece? O que normalmente aconteceria? O NVC pega esse pacote e envia para o Rio de Janeiro. Então, o status do seu visto, do seu pedido, você pode consultar com esse número de RDJ, ele passa para in transit. No momento que eles recebem, fica at NVC, que significa que está lá, está parado no NVC ainda o seu processo. Quando eles enviam o seu processo para o Brasil, ele muda para in transit, o que no caso demorou muito tempo para ele mudar para in transit. Logo eu vou falar disso. Depois de in transit, ele muda para ready. Estou falando de como funciona, tá? Normalmente, muda para ready. Quando tá ready, significa que você pode agendar a sua entrevista, preencher o seu próximo formulário, que é o DS-160, e fazer o pagamento da taxa MRV para você agendar a sua entrevista. O meu caso demorou muito para ficar em transit, por causa da pandemia, tudo fechado, consulado fechado. E começou a bater um pânicozinho, né, galera? Porque é muito difícil esse processo de espera, e você, num relacionamento à distância, você não sabe quando que você vai ver o seu noivo de novo. Então é muito difícil. Eu consegui ter essa mudança de status em julho de 2021, em julho agora. Eu tô gravando esse vídeo agora, é mês de agosto. Então, mês passado, eu tive o meu visto mudando para in transit. E foi uma alegria, assim, que eu não sei nem descrever o tanto que eu fiquei feliz com isso. Então, ele mudou para in transit. Normalmente, isso levaria uns 7 ou 8 dias, às vezes até mais, até 15 dias em transit, para então mudar para ready. Mas no meu caso, o consulado muito
muita pressa de acontecer isso. Eu acho que eles estão bem apertados para poder fazer o que eles precisam fazer agora, uma vez que eles ficaram tanto tempo parados. Não parados, mas ficaram muito limitados, né? Então, agora, com um dia, meu status mudou para Ready. E aí, isso significava que eu podia fazer o pagamento da taxa, podia agendar minha entrevista, podia marcar minhas consultas. Então foi muito corrido. Você espera tanto tempo, como foi o meu caso. Eu esperei tanto tempo. E quando isso mudou, eu fiquei perdida. Eu falei, cara, e agora? O que eu tenho que fazer? Pra onde que eu vou? Como que eu faço? Qual site eu entro? Então ficou muito confuso na minha cabeça. Mas enfim, eu entrei no site, consegui pagar a minha taxa MRV. Como o meu visto é K1 e K2, porque eu tenho uma filha, ela entra como K2. Eu paguei tudo em dobro, né? Então, de taxa, eu paguei 2.000... Deixa eu fazer a colinha, porque eu anotei no papel aqui, pra passar pra vocês certinho. Eu paguei 2.809 de taxa MRV. Aqui inclui eu e minha filha. Então, após pagar essa taxa, eles liberavam o acesso para eu fazer o agendamento da biometria lá no CASV. No caso, você pode fazer isso no Rio de Janeiro, tanto o CASV quanto a consulta médica, você pode, não precisa fazer necessariamente no Rio de Janeiro, tá, gente? A entrevista é lá, mas a consulta e o CASV você pode fazer em Brasília, São Paulo, Belo Horizonte e Rio. Eu sou de Brasília e eu optei por fazer tudo aqui, inclusive o meu exame médico. Então, no dia 22 de julho, o meu caso virou para Red, e aí eu demorei um pouquinho porque eu precisava preencher o DS-160, o meu e o da minha filha, e fazer o pagamento. Não estava conseguindo fazer o pagamento dessa taxa com cartão de crédito, eu não sei o que aconteceu. Eu também estava tentando emitir o boleto, não estava saindo. Então, eu fiquei uns dias tentando e nada. Até fui no caso de ver se eles me atendiam sem o agendamento e eles não me atenderam. Eu tinha feito, aí enfim, um dia, simplesmente eu abri e eu consegui fazer o pagamento. Então, não entendi, não teve uma explicação. Eu acho que o site devia estar fora do ar ou alguma coisa nesse sentido. Então, eu consegui fazer o pagamento num dia. Fui no CASV, fiz o pagamento de manhã, fui no CASV à tarde, eles não me atenderam. Então, eu voltei para casa. No outro dia, eu recebi um e-mail dizendo que eles tinham recebido a aprovação do pagamento. E foi quando eu consegui entrar no site e fiz o agendamento do CASV. Eu também consegui agendar meu exame médico em Brasília para o dia 27 de julho. Porque, assim, quando eles aprovaram, foi uma leva de um monte de gente. Então, o que está acontecendo? Muita gente está tendo dificuldade de marcar os exames médicos antes da entrevista. Inclusive, esse era o que acontecia de praxe, os exames médicos antes da entrevista. Agora, devido à pandemia e tudo isso, o consulado está aceitando a gente fazer a entrevista e os exames serem feitos depois, porque os médicos, a agenda dos médicos estão assim, bem lotadas, tá? Então, eu fui uma das que conseguiu fazer isso antes. Então, eu consegui fazer o meu agendamento da consulta para o dia 27 de julho e a minha entrevista ficou agendada para o dia 4 de agosto. Gente, foi uma semana só, assim, ó, que eu tive que comprar passagem, tive que, sabe, me ir da minha filha pro Rio de Janeiro, tive que arrumar dinheiro para pagar todas as taxas. Foi muito corrido, pagar os exames médicos. Então, no dia 4 de agosto ficou marcada a minha entrevista, tá? Aí eu vou falar um pouquinho no próximo vídeo, eu vou explicar um pouquinho como que foi na consulta e como foi na entrevista, beleza? Senão o vídeo vai ficar muito longo e fica chato. Falei um pouquinho só de como que tá sendo agora com essa pandemia. Então, a maioria das meninas hoje estão agendando
a entrevista, vai para a entrevista e depois o consulado fica aguardando chegar os exames. Então, a gente, como antigamente funcionava, deles falarem assim no final, ah, você foi aprovado, você tem 90 dias para casar. Isso não acontece. Pelo menos não tá acontecendo com as pessoas que eu tô conversando. Então, eu vou explicar melhor como que tá sendo, tá? Mas tá ficando para depois das entrevistas chegarem os exames e eles falarem a respeito, tá bom? Eu sei que foi muito corrido, mas é porque eu não quero mesmo gravar vídeos longos, porque eu acho muito cansativo. Mas vai estar aqui outras informações, eu vou continuar gravando. Se tiverem dúvidas, coloca aqui nos comentários e eu posso fazer vídeos novos falando a respeito. Não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para você receber novos conteúdos que eu vou estar postando aqui, inclusive falando mais profundamente a respeito dos formulários, do que foi necessário, dos documentos necessários. É porque tem que fazer divididinho assim, senão fica muito puxado, fica muito longo o vídeo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado até aqui e se inscreva aqui no canal, não se esqueça, deixa seu like. Até mais! Gente, esqueci de falar, eu comecei falando sobre a advogada e aí eu esqueci de falar, porque no fim eu acabei fazendo sozinha, eu e meu noivo. O que aconteceu? A advogada cobrou R$ 2.500 pra gente iniciar o processo. Mas assim, ela não disse que era o início do processo, ela disse que era a taxa que ela ia cobrar para fazer o nosso visto K1. Quando a gente recebeu a primeira aprovação, que foi o NOA 1, quando o NOA 1, não, o NOA 2, quando ele chegou dizendo que o meu pacote tinha sido aprovado, daí ela cobrou mais uma fortuna para poder fazer a parte da entrevista, fazer o próximo formulário, que era o DS-161, ou DS-160, e o do meu noivo, que ele vai ser tipo o responsável por mim e por minha filha financeiramente lá. Então, ele preenche um formulário específico para isso. Então, ela cobrou mais, assim, uma grana, mas é uma fortuna mesmo. Ficou muito caro. E a gente não tava esperando por isso, porque a gente achou que o dinheiro que a gente já tava pagando era o dinheiro pro visto, para ela me preparar para a entrevista. E a gente sabia que quando eu chegar nos Estados Unidos, a gente sabe disso. Chegar lá, aí sim é um novo processo, aí eu vou ter que dar entrada no Green Card e tal. Então, a gente pegou e desistiu. Eu falei com meu noivo, falei, não, vamos tentar a gente mesmo fazer sozinho, porque esse preço aí tá, assim, não dá mesmo, tá muito caro, não dá pra gente pagar. Aí acabou que a gente fez o resto do processo todo sozinho. Eu fechei uma assessoria de uma pessoa e ela ajudou, né? Mas assim, gente, é perfeitamente possível vocês fazerem sozinhas. Não é difícil. Não, é assim, tem muita coisa. A palavra é chato. É chato porque tem muita coisinha, muito detalhe. Mas é perfeitamente possível vocês fazerem sozinhos e vocês economizam uma grana. Muitas vezes o advogado até atrapalha. Falar a verdade, eu vi muitos casos de gente que o advogado fez foi atrapalhar. Então, assim, só deixando aqui um parêntese que a gente acabou fazendo sozinha. A gente recebeu o auxílio do advogado só no início, quando ele enviou o pacote. E depois, quando a gente recebeu o NOA 2 de que estava aprovado, não recebemos mais nada de auxílio. Ela queria cobrar mais uma grana. Então, a gente desistiu e fez tudo sozinho. Então, faça sozinho, pesquisa muito, veja vídeos de pessoas aqui no YouTube, que com certeza vocês vão conseguir fazer sozinhos, tá bom?